Alguns momentos exigem cuidado redobrado. Em determinadas épocas do ano, por exemplo, há um perigo a mais para quem viaja de carro pelas nossas estradas, a neblina que atrapalha a visibilidade do caminho. Por isso, alguns cuidados são fundamentais para que a viagem termine bem. A ação individual vai impactar diretamente no coletivo, ou seja, por questão de ônibus, pode ser uma vítima leve, que a gente fala, a questão de causar uma lesão leve, ou até chegar a uma vítima fatal. Ou seja, se cada um tiver consciência que se eu fizer a manutenção, por exemplo, do primeiro escalão do meu carro, eu posso reduzir, eu posso não causar, não impactar na vida da outra pessoa. O ano de 2012 também exige de todos nós brasileiros cuidado redobrado. É ano de eleições. Se não ficarmos atentos à neblina do desconhecimento, podemos não terminar bem essa viagem de 4 anos. O Eleições 2012 Voto na Cidade trata hoje do processo eleitoral brasileiro. O Brasil escolheu a democracia como forma de governo. No caso, a democracia representativa, na qual, através do voto, elegemos livremente nossos representantes. A democracia, palavra que significa governo do povo, nasceu na Grécia. Em grego, demo quer dizer povo e cracia significa governo. Desde o século IV a.C. e até os nossos dias, a democracia é considerada a melhor forma de governo. Entre as ações importantes para o funcionamento das democracias contemporâneas está as eleições. E o Brasil construiu, ao longo dos anos, um sistema de votação eletrônica considerado um dos melhores do mundo. A urna eletrônica deixa o voto mais fácil, pois tira o eleitor a necessidade de escrever, de expressar com palavras a sua vontade. Ele tem apenas que digitar o número do candidato. E esse sistema é muito mais ágil na sua apuração, o que permite conhecermos o resultado da eleição em tempo recorde, se comparado com vários países do mundo. Mas a democracia não se resume ao voto. E aqui já precisamos jogar um pouco mais de luz na nossa reflexão. A democracia representativa se baseia na eleição de representantes dos diversos setores da sociedade. Logo, um processo eleitoral democrático deve buscar a representação de todos, inclusive das minorias. O povo delega a algumas pessoas o direito de representá-lo e tomar as decisões por ele. É por isso que temos eleições. É neste momento que o eleitor delega a algumas pessoas, no caso políticos eleitos, o direito de o representá-lo na tomada de decisões políticas que envolvem uma cidade. Para interferir na realidade política do nosso município, precisamos entender como elegemos os nossos candidatos. Este é o primeiro passo para votarmos de modo consciente. Então, você sabe o que acontece com o seu voto? Não sei. Poucos sabem que a contagem de votos para eleger um prefeito é diferente da contagem de votos para eleger um vereador. Para eleger um prefeito, a contagem é simples. Existem vários candidatos, uma vaga, e todos disputam essa única vaga. Há 2 modos de contar os votos dos candidatos a prefeito. Nas cidades com menos de 200 mil eleitores, os votos são contados assim. Somam-se os votos e o candidato que receber maior número de votos é eleito. Nas cidades acima de 200 mil eleitores, pode haver um segundo turno. Se acontecer de um candidato obter 50% dos votos mais um, fica com a vaga, já no primeiro turno. Caso contrário, os 2 mais votados disputarão em segundo turno. Mas na eleição de vereadores é muito diferente. Numa eleição, é importante então calcular o chamado coeficiente eleitoral. O que é o coeficiente eleitoral? É o número de votos válidos, ou seja, votos nominais mais votos em legendas, dividido pelo número de cadeiras ou de vagas disponíveis numa Câmara Municipal. Agora, o coeficiente eleitoral, tal como está no Brasil, traz problemas. É o que a gente chama de efeito Tiririca ou efeito Enéas. É porque, às vezes, um só candidato, pela sua votação, lhe dá direito a ter várias cadeiras. Ele sozinho, ele é mais importante do que os votos de outras pessoas do partido.
Isso faz com que, então, às vezes, um candidato muito bem votado leve consigo outros candidatos não tão bem votados ou não escolhidos pela população, trazendo uma distorção no sistema. E um outro problema, que às vezes o candidato é muito bem votado, mas o seu partido não atingiu o coeficiente eleitoral, com isso ele não tem direito à cadeira, e isso é uma outra distorção. Então, às vezes, candidatos pouco votados fazem parte do legislativo e, às vezes, candidatos bem votados ficam de fora do legislativo exatamente pelo uso desse coeficiente. Como você pode perceber, precisamos ter atenção redobrada para identificar os perigos de uma estrada com neblina. Da mesma forma, precisamos estar atentos nas eleições deste ano. Neste programa, conhecemos o caminho para chegar a uma boa composição da nossa Câmara de Vereadores. Lembre-se, não existe voto perdido para vereadores. Na soma para a escolha de quem ocupará as cadeiras da Câmara, todos os votos têm valor. Para saber mais sobre o quociente eleitoral de sua cidade, acesse a página do TSE www.tse.jus.br/eleições. E para continuar conosco, conhecer mais sobre o projeto Eleições 2012 Voto na Cidade, visite a página do Nesp www.pucminas.br/nesp.